Tá começando mais um questionário Reaper Brasil, onde os melhores engenheiros de áudio do país dão suas opiniões em relação a perguntas referentes à mixagem. Hoje o monstro que tá com a gente é o Ricardo Mosca. Com décadas de carreira de sucesso, 3 vezes ganhador do Grammy Latino e 6 vezes eleito o melhor engenheiro de mixagem pelo Prêmio Profissionais da Música. No seu portfólio tem gente gigante como Chico César, Maria Gadu, entre muitos outros. Eu vou deixar o link das páginas dele na descrição desse vídeo. Vamos às respostas do Ricardo. Salve galera, tudo bem? Ricardo Mosca aqui. O Ticiano do canal Reaper Brasil do YouTube me chamou para responder algumas perguntas sobre mixagem para vocês, então vamos lá. Com qual instrumento eu começo a mix? Eu, diferentemente de muita gente que diz que sempre começa pela bateria, eu tenho uma regra dos 3 elementos principais da mixagem. Eu sempre tento descobrir quais são os 3 instrumentos que são essenciais para aquela mix. Pode ser a bateria? Pode, mas pode ser um riff de violão, ou um riff de guitarra, ou um piano, ou pode ser até uma panderola que carregue a música, ou um chimbal da bateria. Então, eu sempre levanto por 3 elementos, mais a voz, que são os elementos mais essenciais para essa canção. E aí eu timbro isso tudo junto com a voz, e aí que eu levanto o resto ao redor desses 3 elementos. Eu acho esse approach um approach diferente, e eu acho que ele me ajuda a ir no centro da energia, no centro da emoção daquela canção. Bom, essa competição existe, mas eu lido com ela de uma forma bem tranquila. Depende muito do estilo, depende muito da canção. A minha maior preocupação é que soe bem. Então eu gosto de entregar minha mixagem num volume que eu acho ótimo já. Se quisesse lançar nesse volume, poderia lançar. Mas esse volume não é exagerado, dependendo do projeto. Quando há uma coisa mais eletrônica, a gente põe mais volume, né? Trabalha com clippers, com limiters, etc e tal. E músicas mais orgânicas a gente deixa um pouco mais solto. Mas de um modo que a música soe bem. O importante para mim é manter os transientes, ter uma dinâmica boa, mesmo nas músicas bem comprimidas e limitadas, a gente ter transições entre as partes que ganha impressão, né? Que, sabe, quando vai para o refrão, que a música consiga crescer. Então, eu trabalho tudo isso dentro da mixagem. E aí, quando chega na master, a master vai precisar colocar um pouco de volume só, e não muito. E aí, isso não vai desmanchar a intenção que eu coloquei na mixagem. Então, quando eu envio para o cliente, quando eu printo aqui no Pro Tools, eu printo 2 versões ao mesmo tempo. Eu printo a versão normal, e aí isso passa por um auxiliar que tem um limiter, e aí esse limiter traz um volume. Então, eu já vou escutando nesse volume final também, para eu ter noção de como estão soando essas transições, os meus transientes, o meu grave, eu não posso estar com nenhuma distorção. Então, assim, a preocupação existe, e ela varia de estilo para estilo, mas o mais importante é a mix estar intacta, tá perfeita, tá soando bem, tá musical. Essas são as minhas maiores preocupações, mais do que o volume em si. Jamais. Primeiro que a maior parte das sessões que eu recebo aqui já estão afinadas, já foi feito o trabalho pelo artista e pelo produtor, eu não tenho que mexer em nada disso. O que acontece é que, às vezes, durante a mixagem eu posso sentir que uma nota ou outra saiu um pouquinho fora, ainda não está no ponto legal, e aí eu vou lá e edito isso. E no caso que acontece de vez em quando, de alguém que manda sem afinação e quer que a gente afine aqui, eu tenho uma assistente incrível, que é a Karen Ávila, e ela faz todo esse trabalho de afinação. Mas ela jamais faz isso no automático, e também não em todas as notas. Ela faz de um jeito muito musical, com muito cuidado. Também não vai aproximando de um jeito perfeito, né? Ela vai aproximando da nota de um jeito natural. Então, se a nota está um pouquinho baixa, a gente sobe um pouquinho, mas não para cravar, entendeu? Mantém essa naturalidade. Então, não uso afinação, autotune ou melodyne como padrão, jamais. Não necessariamente. Eu limpo quando eu ouço que tem problemas, e aí eu faço high pass. Na mesa que é muito fácil, né, porque o filtro está ali em cima, é só você girar o botão e você já faz o high pass assim, mas isso é só realmente se eu sinto que tem coisa sobrando, se eu ouço frequências baixas de instrumentos que não precisam ter as frequências baixas.
e aí sim eu limpo, mas de um jeito muito orgânico, natural, nada como regra. Bom, nesse aspecto a gente precisa definir o que são referências. A gente tem a referência da própria canção, que seria a pré-mix que eles fizeram, o rough mix, como a gente fala aqui. E a referência a outra seriam referências de músicas já mixadas, de um estilo X que a pessoa quer seguir, etc e tal. Bom, antes do projeto eu converso com o produtor, com o artista, qual é o caminho a seguir, e se a gente tem alguma referência a seguir, eu gosto de ouvir naquele dia com eles, né? Ou no dia que eles me falaram. Eu não gosto de ouvir isso no dia que eu estou mixando. Então eu uso a referência como uma aproximação daquele estilo. Eu prefiro mixar com meus ouvidos frescos para ter o meu próprio input, e depois eu dou uma conferida no final da mixagem se tem alguma coisa que está fora, se tem alguma coisa que está muito diferente do que eles queriam. Isso vale também em relação a rough mix. Agora, tem rough mixes e rough mixes. Tem gente, produtor, que eu trabalho, que manda um negócio muito pronto. E aí, nesse caso, eu vou fazendo o AB durante a mixagem para ver se está tudo muito próximo do que estava. A minha ideia não é desmanchar o que a pessoa fez, é simplesmente dar um enhance ali. Nesse caso das roughs, que eu acho que estão sensacionais. Então, seria uma coisa mais de copiar o que o cara tinha feito, né, no meu sistema, e aí dar um enhance onde eu acho que tem um pouquinho mais de grave aqui, melhorar o som da voz, mudar esse reverb aqui, ali, um pan ou outro, enfim. Agora, quando a rough eu acho que ela tá crua ou não tá do jeito que eu gosto, aí eu gosto de começar do zero, eu dou uma ouvida na canção bem baixinho, nas minhas caixas pequenas ali, mais para entender a letra, qual é o sentido da música. E aí eu gosto de ter uma mixagem limpa, fresca, sem nada no meu ouvido, nada de referência. Aí eu faço minha mix inteira e depois eu confiro com a rough só para ver se não está faltando alguma parte, se alguma coisa ficou muito discrepante demais, algum instrumento que estava muito afundado e eu trouxe muito para frente ou vice-versa. Eu não tenho preocupação de como vai soar em mono. Eu acho até legal que vai soar diferente, porque tudo que tiver aberto no LR cancela, né? Você tem uma guitarra de um lado, outra do outro, eles vão cancelar, quando você soma no meio vai ficar um pouco mais baixo. Então a minha preocupação não é soar em mono. Eu gosto de checar em mono quando eu vou timbrar coisas. Por exemplo, se tem um violão que está muito para a esquerda e a voz, e eu acho que tem frequências entre eles que estão se misturando, e eu quero desembolar isso, eu gosto de colocar em mono, que eu acho mais fácil de você achar que frequências que estão mascarando o violão da voz ou a voz do violão. E nesse sentido eu acho que o mono é muito rápido, né? Então aqui na mesa eu tenho um botão de mono, eu ponho, timbro rapidinho e já jogo em estéreo. Então o objetivo é só facilitar a nossa audição em relação a essas frequências que podem estar mascarando um instrumento ou outro. Não como regra. Eu ouço a canção e se a música está pulsando, tá ótimo, entendeu? Se as pessoas estão tocando juntas, tá ótimo. Se as pessoas não estão tocando juntas, ou seja, o groove está um pouquinho desmantelado, daí eu vou ver e vou conversar com o produtor para ver o que a gente faz. São várias as opções, vários os caminhos que a gente pode ter. Então, o primeiro deles seria checar se a bateria está com um pulso legal por si só, e aí a gente pode gerar um clique a partir do que a bateria tocou, e aí sim aproximar os outros instrumentos da bateria para ficar orgânico. Isso é uma opção. Se a bateria não está legal mesmo, daí a gente pode ir para quantizar tudo mesmo, mas isso são raríssimos casos aqui, sei lá, uma vez por ano acontece isso aqui, sabe? E aí, mais uma vez, a Karen, que é a minha assistente, faz isso muito bem, daí ela já faz de um jeito também sem ser radical, sem ser no 100%, né? Vai aproximando as coisas, de modo que a música pulse. Porque não adianta também querer mixar uma música que não está pulsando, que não está grooveando, que as coisas não estão juntas, elas não vão soar bem. Não tem equalização e compressão e nada que você possa fazer soar bem quando a coisa está desconjuntada, né? Então, quando acontece isso, sim, a gente vai para esses casos. Mas na maior parte das vezes, como eu falei, em relação à afinação de voz, as coisas já vêm muito prontas para eu mixar aqui. Eu não preciso ficar mexendo nesses detalhes. Cara, de 0 a 15. É assim, depende do projeto, né? Tem projeto que,
cada elemento tem uma ambiência diferente, né? Principalmente música mais pop, que tem muita coisa junto. E às vezes até numa voz eu uso 4 efeitos, né? E aí a gente vai pilotando esses efeitos conforme a música vai indo. Então, o modo que eu mixo aqui os efeitos em voz, eu tenho paralelos na mesa da voz, né? Então eu tenho o fader da voz principal, eu tenho 3 faders que são paralelos da voz. Só que esses faders não são endereçados para o LR, eles são endereçados para os efeitos. Então tem um fader que é de reverb, que pode estar indo para 1 reverb, para 2 ou para 3 ao mesmo tempo. Tem um outro que é de delay e tem um outro que é de efeitos especiais. Então eu vou pilotando esses efeitos conforme a música vai andando, eu vou automando esses 3 faders. Isso eu faço no Pro Tools também, quando eu mixo in the box. Então isso é uma forma de eu expandindo a questão aí, de dizer para vocês como que eu mixo os efeitos de voz. Mas é isso, as músicas variam, cara. Tem música que é super dry, seca, e talvez uma coisa tenha um reverb, você vai estar usando um reverb ou 2, sabe? Uma sala pequena em alguma coisa só para dar uma ambiência. E tem músicas complexas que tem muitos reverbs, tanto de plugin quanto fora aqui, né? Na mesa. Eu tenho aqui 3 reverbs clássicos, que é a Lexicon 480, a Bricast e o TC6000. Acho que são os 3 reverbs mais conhecidos aí da história do áudio. Eu tenho aqui, tem algumas outras coisas, algumas outras Lexicons, alguns outros delays. Tenho gostado muito de usar pedal de guitarra agora nas mixagens. Estou me apaixonando por isso. Eu vou criando efeitos únicos com esses pedais, né? Eu vou interligando 2, 3 pedais até chegar num delay diferente ou num reverb diferente, que cria uma identidade para aquela música. Enfim, então varia muito a quantidade de efeitos aqui. Eu acredito que elas vieram para ajudar. Tudo é muito misterioso ainda, mas a humanidade já passou por várias etapas onde a gente acha que a arte vai ser destruída, né? E a arte continua aí, né? Os livros continuam aí, o cinema continua, as pinturas, artes plásticas continuam, a fotografia continua, e a música continua. E a gente vai tentando sempre se aprimorar e entender as novas tendências, né? Eu acho que essas ferramentas, elas muitas vezes, elas ajudam a definir o som como áudio mesmo, atual. Então tudo vai se modificando, né? A gente agora de um modo mais rápido ainda, né? Antes a gente tinha, sei lá, década de 60 era um tipo de som, 70 era outro som, 80, 90. De 2000 para cá você não pode falar que a década de 2000 tem um som, tem vários, né? Porque vai passando, 2003, 2004 já é outra coisa, 2005, 2006, 2007 é outra coisa. E, enfim, e todas essas ferramentas, né? Assim como veio a música digital, né? O áudio digital, que democratizou o acesso ao áudio para o mundo inteiro, tirou da mão só das gravadoras, né, no sentido da gravação e da produção. Enfim, essas plataformas vieram também somar isso, e a gente tem que sempre estar de olho e entender, e experimentar e usar. Então eu tenho usado aqui, eu vou experimentando tudo que surge, eu vou conversando com os parceiros, tentando entender qual que é o novo caminho. Eu não gosto de ficar parado fazendo do jeito que eu sempre fiz. Eu sempre vou mudando aqui meu jeito de mixar, meus templates, minhas coisas. Sempre vou tentando entender o que é a novidade, o que eu posso fazer de novo e somar esse novo com toda a bagagem que eu trago das coisas que eu aprendi lá atrás. Então, eu acredito que essas plataformas vêm para somar e não para tirar trabalho da gente. É isso aí, galera. Eu sou o Ricardo Mosca, foi um prazer falar com vocês. Agradeço ao Ticiano, do canal Reaper Brasil do YouTube, pelo convite, e nos vemos por aí. Um abraço. Agradeço demais ao Ricardo por ter topado participar aqui do Questionário Reaper Brasil. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse episódio e quem mais vocês querem ver por aqui respondendo as perguntas do Questionário Reaper Brasil. Valeu!